Vamos lá? Há mais um entendimento simples, humilde, não sou dono da palavra, mas eu te convido a que nós venhamos bater um papo. Vamos aqui a um feedback. Eu estou querendo frequentar uma religião, uma chamada igreja que pregue o evangelho. Principalmente o evangelho eterno. Você conhece? Se você conhecer algum lugar assim, por gentileza, coloque no comentário o endereço para que eu possa fazer uma visita. Beleza? De preferência aqui em São Paulo, na capital, que eu moro aqui. Mas eu já te adianto que você pode rodar São Paulo, o estado de São Paulo, você pode rodar o Brasil, você pode rodar os canais da internet. Se você procurar, se você achar na internet, que eu acho que vai ser mais fácil para você, no YouTube, aí coloca no YouTube, alguém que prega o evangelho eterno, por gentileza, me dá o endereço aí. Me dá o endereço. E eu te garanto, 99% que você não conseguirá colocar nenhum endereço para mim. Nenhum site, nenhum link e nenhum endereço físico. Por quê? Porque ninguém prega o evangelho eterno. Alguém fala do evangelho eterno? Esses canais, esses pregadores da graça, eles pregam o evangelho eterno? Coloca aí, fala aí. Claro que não. Eles pregam a graça de Paulo. Eles pregam Paulo falando aos gentios. Paulo preparando os gentios e os judeus que iriam passar pela grande tribulação, pelo juízo do ano 70 DC, quando Jesus voltaria e voltou para julgar os israelitas. E os claros que estivessem dentro também de Jerusalém. Quer ver aqui? Ó? Deixa eu te mostrar só um versículo aqui. Romanos, capítulo 2, versículo... Vamos lá no versículo 16. É isso? Na Nova Almeida Atualizada? Romanos 2,16. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Com o meu evangelho. E que evangelho é que Paulo pregava? Veja aí, versículo 16. Que evangelho que Paulo pregava? O evangelho da graça, o evangelho da sã doutrina. E por que Paulo pregava? Para os gentios, porque se você lê para cima no versículo 14, ele diz assim: quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham lei. Estes mostram a lei de Deus gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Ou seja, os gentios, eles tinham as leis espirituais de Deus em sua consciência e seu entendimento. E os judeus receberam as leis escritas em pedra. E Paulo diz, conforme o evangelho dele que ele pregava, eles iriam responder diante do trono no dia do juízo, no grande dia. E que grande dia foi esse? Foi no ano 70, quando Jesus voltou e julgou os israelitas. E os gentios que estavam ali. Acabou a graça, acabou o evangelho de Paulo. Acabou o evangelho de Paulo. Acabou o evangelho. O evangelho de Jesus de Nazaré durou até a cruz. Para os judeus. Mateus 10, 5 e 6, Mateus 15, 24. Foi para os judeus que Jesus veio. Depois veio o Cristo ressuscitado. O Espírito da Graça falou pela boca de Paulo aos gentios, preparando os gentios que não conheciam Deus, que não conheciam. O Espírito pertence a Deus, só que na mente carnal dos gentios eles não conheciam Deus. Aí Paulo veio e apresentou o Cristo ressuscitado. E apresentou eles dizendo, olha, está vindo o juízo aí. Vocês vão responder pelas leis que Deus colocou no entendimento de vocês e os judeus pelas leis escritas. Veio o juízo no ano 70, o dia do Senhor começou no ano 66, terminou no meado de mês de agosto de 70. Acabou o evangelho de Paulo, gente. Acabou. O evangelho da graça pregado acabou. Aí veio o quê?
veio isso que eu tô te perguntando. Se você souber alguém que prega na internet mesmo, na internet coloca aí. Eu só tenho 20 mil. Esse canal aqui era para ter 1 milhão de inscritos, assistindo assiduamente. Porque eu falo do Evangelho Eterno. Ah, mas você é arrogante, orgulhoso, então me mostra outro canal que fala do Evangelho Eterno. Mostra aí, pelo amor de Deus, coloca o link. Coloca o nome, ó, o canal tal fala do Evangelho Eterno. Aí veio, no juízo, aconteceu isso aqui. Apocalipse 14, 6 ao 8. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Ou seja, é as boas novas para todos, sem distinção. É o evangelho eterno. E o evangelho eterno é exatamente o quê? Apocalipse 21, 3. Então ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, será o seu Deus. Deus deles está aqui, ó. Deixa eu colocar isso aqui na Almeida Corrigida Fiel, vamos ver como está. E ouvi uma grande voz do céu, na NVI, a NVI que eu gosto de ver esse versículo. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ó, o carnal, o incrédulo, lê aí. Lê aí. Não está assim? E aí? E aí? Isso é evangelho eterno. Foi estabelecido no ano 70. No juízo do ano 70. Então não me venha colocar... eu estou falando isso porque agora acabei de uma live aí, meio-dia e meio, a pessoa veio falar assim: não, tem sim, tem que ser pregado a graça sim, tem que ser pregado, tem que ter igreja sim. Então me mostra. Eu não vou falar seu nome aqui, então me mostra, coloque no comentário aonde é que tem uma igreja física, ou mesmo no YouTube, que é mundial, onde é que tem um canal que fala, claro, tem que ser em português, não adianta você me colocar em americano, em francês, que eu não sei, não entendo. Mas coloca aqui no território nacional, por orgulho não ser tão grande, coloca então no território nacional, aonde é que tem um canal que fala do evangelho eterno. Por gentileza, por obséquio, faça isso. Para mim, acompanhar esse canal, para mim aprender mais do evangelho eterno. Não me venha falar: mas fulano fala da graça. A graça ficou no ano 70. Não, mas ele fala com a graça que é fora de... Mas ficou no ano 70. Pode ser quem for. Se ainda está falando... A graça serve para quê? Para abrir os olhos de religiosos. Pessoas que estão vivendo na caducidade do Antigo Testamento. Aí a pregação de Paulo serve para essas pessoas. Mas nós não estamos mais. Eu tenho essa consciência. Eu consigo interpretar texto. Graças a Deus eu consigo interpretar texto. E interpretando o texto, você entende pelos times dos escritos, pelas épocas dos escritos, que já foi. Já foi o Evangelho de Jesus de Nazaré. Já foi o Evangelho pregado por Paulo. Foi. Eu estou no Evangelho eterno. Eu quero aprender do Evangelho eterno. Eu não quero aprender de Paulo, eu não quero aprender de Jesus de Nazaré. Porque isso já ficou para trás. Então eu te pergunto, humildemente, coloque o link, coloque o endereço para mim fazer uma visita, ou então para mim acompanhar esse canal, que eu quero aprender do Evangelho eterno. Isso daí é o que você acha? Isso é um desafio? Não, não é um desafio. Não. Eu só quero isso. Só quero isso. Um link ou endereço para me acompanhar alguém que fala do Evangelho eterno. Que o Evangelho eterno é Deus em nós. Sabe por que você não vai achar? Sabe por quê? Porque o Evangelho eterno não tem nada escrito sobre ele. Não existe nada a não ser Apocalipse 14, 6, a não ser Apocalipse 22, capítulo, que foi para os fatos acontecidos do Evangelho eterno, que quando ele foi estabelecido lá em Apocalipse 21, 3, de lá para cá não tem mais nada escrito a respeito dele. Não tem como. Tem como falar sim, espiritualmente falando. Falando por fé.
Porque é Deus em nós. Por isso que não tem mais nada escrito do ano 70 do Evangelho Eterno. No Evangelho Eterno não tem nada escrito. Porque Deus falou mesmo. Deus falou que depois daqueles dias, ninguém precisaria ensinar ninguém mais. Porque na mente, na consciência das pessoas, o próprio Deus estaria falando, porque é onde está o tabernáculo dele, no espírito dos homens. O Evangelho Eterno é isso. Somente isso. Ou seja, é Deus em tudo e em todos. Tá bom, não tem mais esse... No Evangelho Eterno não tem essa conversa. Pai nosso que estás no céu. Não existe isso. Pai nosso que está em nós. Santificado já foi o nosso espírito. Está em nosso espírito o teu reino. E já foi feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse, se for para fazer a oração do Pai Nosso, a oração do Pai Nosso que eu faço, se eu for fazer, eu não faço, mas se eu for fazer isso. Pai nosso que está em nós, santificado já foi o nosso espírito. Está em nosso espírito o teu reino e já foi feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. Nos céus. Você entendeu como que é? Assim eu vivo. Não adianta você querer, não, eu vou mudar a sua cabeça, eu quero mostrar coisas. Você não vai conseguir. Porque eu estou fincado. Eu estou cravado. Eu estou enraizado. A minha mente está enraizada no Evangelho Eterno. Que é Deus em nós. Aí, claro, você do outro lado, você já vai fazer gracinha, mas por que você fala de Paulo? Porque eu falo de Paulo para mostrar que Paulo, as coisas de Paulo já ficou para trás. Para mostrar as coisas de Paulo para um religioso, para tentar tirar ele das trevas e que ele venha clarear os olhos, pelo menos no Evangelho de Paulo. Porque chegando em Paulo, para ele entender o Evangelho Eterno, é bem mais rápido. Então não tem como eu fazer vídeo, eu gravo um monte de vídeo por dia, mas eu posto vídeo meio-dia e meio e às 18 horas. Aonde eu vou achar base nos escritos para me falar aqui do Evangelho Eterno? Olha, o Evangelho Eterno conforme esse aqui, não tem nada do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno é espiritual. O Evangelho Eterno é fé por fé. Isso é o Evangelho Eterno. Então é o que eu falo. E você quer ser feliz? Você quer ter paz? Faça uma prova. Você não gosta de fazer prova? Você não é um religioso que gosta de ficar fazendo prova? A prova que eu faço é: fique um mês sem frequentar a sua sinagoga, a sua chopana que você chama de igreja, e fala assim, pegue Apocalipse 21, versículo do 1 ao 6, principalmente o versículo 2, 3 e 6, o 5 também é interessante. Pega aí você fala, mas o versículo 1 e o 4... Porque isso daí fala do fim da morte, novos céus e nova terra. Isso daí foi uma metáfora para a nova aliança. Entendeu? Aí tem pessoas que param nessa metáfora e não entendem o resto. Então deixa o versículo 1 e o 4, porque isso daí significou o novo céu e nova terra, foi a nova aliança, foi o Novo Testamento, foi as novas coisas feitas por Deus. Acabou, não existe mais. É isso daí. E Paulo falou usando essas figuras, João falou usando essas figuras para mostrar a novidade de vida. Então o interessante é Apocalipse 21, versículo 2, 3, 5 e 6. Leia, que você vai ver. Esse é o Evangelho Eterno. Faça essa experiência. Fala, vou ficar um mês cravado sem ir na minha sinagoga lá que eu vou. Vou fazer esse teste aí. E vou viver Apocalipse, capítulo 21, versículo 2, 3, 5 e 6. Principalmente o 3. Comece a confessar. Comece a viver isso. Viver por fé. E depois de um mês você vai ver o que aconteceu com a sua filha, com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, com você mesmo. Aí você vai tirar a prova. Você fala, opa, peraí. Em um mês eu fiz isso e aconteceu tudo isso na minha casa, na minha família, na minha vida. Vou continuar. E você continua. E você vai ver o tempo que você perdeu lá na sua chopana que você chamava de igreja. Porque você está no Evangelho Eterno. E no Evangelho Eterno as pessoas são conduzidas, são guiadas, são levadas pelo próprio Criador que está no seu espírito. Que está te educando, te exortando, te consolando, te admoestando, te ensinando. Não dependendo de doutrinas de homens, não dependendo de ventos de doutrinas de ninguém. Não. E nós estaremos falando a mesma língua, tá bom? Então, para finalizar, eu peço a você, humildemente, se você conhecer um canal no YouTube,
ou em outra plataforma. Passe o link. Ou se você conhecer algum local físico que fale, que pregue, que ensine sobre o Evangelho eterno, por gentileza, eu quero visitar. Tá bom? Encerrando, like, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento e quem sabe possa alcançar aí uma meia dúzia de pessoas. Viva livre! Seja livre e feliz, porque o Criador de todas as coisas, nossa, isso é muito grande. Gente, isso é muito forte, muito, muito gigantesco. O Criador de todas as coisas, o Senhor dos senhores, o que está lá em Isaías 45:5, Ele, que é tudo e em todos, Ele está em nosso espírito. Olha, não tem coisa mais grande, mais grandiosa do que isso. Não existe na face da terra, no globo terrestre, algo mais grandioso do que o Criador de todas as coisas estando em você. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.